A pornografia distorce a maneira como a gente enxerga a realidade, porque ela vai nos deseducando, ela vai gerando em nós uma série de maneiras viciosas, precárias de perceber o outro, perceber a sexualidade, entender como nós devemos nos comportar perante a nossa própria sexualidade, nosso próprio desejo e perante o outro. E até mesmo altera a maneira como a gente percebe a própria essência do que é a sexualidade humana, criada por Deus, um Deus infinito, porém pessoal, que nos chama a termos um olhar que leva sempre em consideração que o outro é uma pessoa com características próprias, que nunca é um objeto, nunca está à mercê de todos os nossos desejos e caprichos e bizarrices. Por isso a pornografia afeta a maneira como o real é percebido. Toda pornografia, de alguma maneira, é ficção. Toda pornografia, de alguma maneira, é uma ficção perniciosa, que na mente do indivíduo que a consome ganha um espaço supostamente higiênico, comportado, controlado, supostamente controlado, no qual algumas perversões, alguns desequilíbrios, alguns desejos desordenados podem ganhar espaço, podem prosperar. E isso é muito negativo, porque a maior corrupção humana não é aquela que está no exterior, é justamente aquela que está no interior, na mente, no coração. Que Deus nos livre disso. Isso é possível se houver arrependimento dentro de nós. Então é muito importante a gente perceber a pornografia como uma espécie de ficção produzida para o excitamento, uma ficção que dá à perversidade, aos desejos desordenados, um ambiente supostamente controlado, supostamente higiênico, no qual pode ser praticado todo tipo de bizarrice, todo tipo de percepção de loucura, que a gente não tem coragem de fazer na vida real. Isso, ao invés de gerar uma contenção de danos, portanto eu não faço na vida real, eu fico apenas no pornô, isso é alimentar dentro de nós alguma coisa que pode nos destruir, alguma coisa que nos corrompe então de dentro, vai então nos tornando ocos, vazios, vai nos estimulando a ter um olhar diferente, estimulando a ter um pensamento diferente, estimulando a ter comportamentos também bastante complicados e pecaminosos. A pornografia é algo muito perigoso mesmo, mas o nosso Deus deseja nos purificar. Então quem tem pergunta aí, vão participar. Foi a Mariana colocando que Deus deseja nos purificar. Na verdade, todo o serviço de Deus, se assim pode ser dito, na salvação, toda a narrativa da salvação é a narrativa da santificação do homem, de homens caídos, Francis Schaeffer dizia que a Bíblia é um livro escrito para homens caídos. É um livro escrito para salvar homens e mulheres que bateram a cabeça na queda, como eu brinco, e nos colocar de novo em um lugar onde a pessoa de Deus, a sua pureza, a sua santidade, a sua glória pode encharcar toda a nossa mente, todo o nosso coração, assim como a terra um dia será encharcada com as águas da glória de Deus, quando toda a criação verá a glória de Deus, nós podemos aos poucos, já agora, experimentando essa pureza, essa purificação, essa santificação no nosso olhar, no nosso tocar, no nosso falar, no nosso ato sexual, na nossa vida social, interna, externa. Então a glória de Deus encharca a nossa vida à medida em que nós vamos aprendendo a nos conformar à imagem daquele que nos salvou, a imagem do Filho de Deus. Isso gera, sim, confrontações, dores, entregas. É preciso ceder o governo do coração a Jesus, mas isso realmente é tudo que vale a pena nessa vida e Deus há de nos dar a graça para que vivamos isso. Como trabalhar para bloquear essas ficções sexuais? Mateus Lima.
como trabalhar para bloquear essas ficções sexuais. A grande pergunta é se eu estou constantemente dependendo de ficções sexuais para realizar a minha satisfação. Resta-nos entender por que eu preciso dessas ficções, por que eu não posso ter a minha imaginação, a minha vida, a busca pela satisfação dirigida, guiada por um outro tipo de imaginação, um outro tipo de busca. Por que tem que ser esta? Por que eu acho que sem esta eu não consigo viver? Será se eu não estou dependente de alguma coisa bastante ruim, achando que eu preciso então, achando que é impossível, né, viver sem aquilo? Então, o primeiro pensamento que tem que cair é: isso é impossível viver sem pornografia. Esse pensamento é mentiroso. Esse pensamento é inadequado. Ele não vem da palavra de Deus para nós, porque Deus nos libertou, nos chamou para a liberdade. Então, além disto, o outro pensamento que deve cair é: eu necessito, de maneira peremptória, de maneira completa, eu necessito dessa ficção sexual, porque eu preciso fugir da realidade. Então, por que eu preciso fugir da minha realidade? Por que eu não oro a Deus e peço que Deus me faça aceitar a realidade imperfeita, com dor, com sofrimento, e buscar o prazer, a satisfação de uma outra forma, de uma forma guiada por Deus, de uma maneira que reflita, que cheire a vida de Deus e não a morte? Então, bloquear as ficções tem a ver com aceitar, entender, melhor administrar a busca por felicidade e satisfação na vida real, entendendo que a vida real é muitas vezes trabalhosa, atribulada, e nela nós encontramos a maneira certa de viver o prazer e a satisfação, que é quando encontramos a Deus e pedimos que Ele nos guie nessa maneira de ser satisfeitos. Pode uma pessoa ser nascida de novo e ainda assim continuar caindo em pornografia? A minha resposta é sim. Uma pessoa que nasceu de novo ainda está vulnerável, está suscetível à presença do pecado. O pecado já não é a sua identidade. O pecado já não coordena, não define o seu destino final. Portanto, o que nos condenará? Nada. Se estamos em Cristo Jesus e podemos pedir perdão a Ele, podemos nos arrepender e nos lavar de toda a iniquidade, né? Então, como Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, você não precisa lavar todo o corpo, basta lavar os pés. Então, aqueles que já estão em Cristo não param de se purificar. A santidade não é nunca se lavar, porque já chegou em um estado de perfeição moral. A santidade é sempre se lavar quando necessário. Se por acaso eu cometi um ato que não condiz com a minha nova realidade espiritual que eu adquiri pela fé em Cristo. Portanto, o pecado ainda pode se fazer presente na vida de alguém que nasceu de novo. Agora, é verdade, você pode questionar se alguém que vive de maneira completamente amarrada no pecado, seja ele qual for, se essa pessoa nasceu de novo de fato. Só que eu e você, a gente não pode ficar apontando muito, julgando esse tipo de coisa na vida dos outros de maneira assim completamente exata, né? Porque Deus é que conhece aquele coração. Eu estou lendo um livro cristão que fala inclusive sobre músicas e programas de TV, até mesmo infantis, que levam muitas pessoas a entrarem no mundo de sujeição, de sujeira e corrupção. O mundo é hostil, o mundo apodrece debaixo das asas do mal. Ele é um lugar onde ainda existe bondade, existe generosidade, existe humildade. Eventualmente, nem todo mundo é tão mal quanto poderia ser, muito embora todos que não estão em Cristo e todo o sistema edificado por esses homens e mulheres está fadado a representar
essa morte espiritual. Portanto, a cultura, que é aquilo que o homem e a mulher produzem no mundo, não será perfeita em si. Pode até não ser tão má quanto poderia ser potencialmente, já que todos estão mortos. No entanto, não há redenção se não houver o Filho de Deus salvando aquela pessoa, mudando o status de morto para o status de vivo. E aí sim, fazendo dela um mensageiro, um embaixador, que também não é perfeitamente correto, né, do ponto de vista moral, mas que imprime uma marca, ou deveria imprimir uma marca digna neste mundo de um testemunho a respeito da pessoa maravilhosa, perfeita e linda de Deus. Então, o mundo é aquilo, é o subproduto de homens e mulheres caídos que manufaturam uma série de coisas que muitas vezes partem de semi-verdades, semi-belezas, semi-justiças, mas produzem, de maneira desgraçada, produzem um resultado caído. Esse é o mundo, né, que marca todos nós. Filmes, séries de gêneros diversos, conteúdo de sexo explícito, pode ser um tipo de pornografia, no caso uma pessoa assistir sabendo desse conteúdo não fugir dele. Então, gente, conteúdo de pornografia, existe conteúdo erótico que é menos pornográfico, eu diria, porque o erótico é alguma coisa que é uma dimensão humana, né, que tem a ver com a atração, o fato humano, normal, de que nós nos atraímos uns pelos outros. Isso é um fato que desloca o ego em direção ao outro. Isso é necessário até para que haja a sexualidade cristã, a sexualidade bíblica. Então isso pode eventualmente ser representado, né, em filmes, em produção artística. Eu lembro do livro do Christian West, que é a Teologia do Corpo. Ele fala quando João Paulo II tirou das estátuas do Vaticano, da Capela Sistina, ele tirou as coisas, os negócios que tapavam o órgão genital das estátuas que havia sido colocado. Ele retirou e disse que isso aqui não é pornografia. Então é muito complicado essa definição de pornografia, que envolve inclusive o artístico. Então eu acho que tem alguma coisa sim, mas é verdade que você disse, a Gabi está perguntando, é verdade. Existe coisa explícita. Eu, particularmente, sou da opinião de que você deve pular, você deve passar, você deve ser muito cuidadoso e não ir normalizando isso, porque não faz bem, mesmo que você não seja viciado, mesmo que você não esteja vendo com a intenção, né, declarada de aproveitar daquelas imagens. Eu acho que não é sábio você ficar contemplando. Passe. É um exercício muito comum de crentes, né, que acompanham algumas séries, mas não querem se contaminar com esse tipo de coisa. Eu diria também que em alguns momentos não dá, você tem que abdicar mesmo, porque o tema é muito pesado, é muito carregado isso tudo. Eu acho que não contribui. Eu, por exemplo, 50 Tons de Cinza, eu nunca vi. Eu acho que se eu ver, eu vou ganhar pouco e vou me sujeitar a um erotismo que talvez para alguns seja soft, para outros nem tanto, mas que para mim não faz muito sentido, porque não me convém, digamos assim, né? Mas eu assisto outras séries que evidentemente têm sim relação sexual e eu tento fazer isso no máximo que eu posso. Qual o primeiro passo para uma pessoa que deseja se libertar do pecado da pornografia? O primeiro passo é a humildade. É chegar ao fim da sua força, do eu posso, né? Chegar no chão e afirmar para si mesmo, afirmar diante de Deus, afirmar preferencialmente também diante de algum irmão que você é incompetente diante da tarefa de não pôr os seus olhos em uma mulher, em um homem, de uma maneira impura. Portanto, o primeiro passo é a constatação da incompetência, a constatação de que o seu braço, a sua força, as suas energias,
as suas regras, as suas promessas de que não vou fazer mais, essa é a última vez, não levam a lugar nenhum, porque isso é a porta de entrada para um coração quebrantado e contrito que Deus não despreza e que adentra a sala do trono de Deus com ousadia, e esse talvez seria um segundo passo, dizendo, me socorre, como diz lá em Hebreus, e recebe socorro para a ocasião oportuna. Portanto, sem humilhação, sem a negação de si, sem esse lugar de arrependimento, choro e de constatação da sua completa impotência humana perante a vontade de Deus, sem isso não há saída para a pornografia. No entanto, com isso se inicia um processo, sim, de reerguida. Deus abençoe. Quais as estratégias práticas para desconstruir o hábito da masturbação na adolescência? Olha, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a masturbação, principalmente nos meninos, vai acontecer em algum momento. Quando eu digo isso, alguns cristãos meio que se escandalizam. Mas fique calmo, tá? Porque ele falou de adolescência. Veja, a menina menstrua e isso dá a ela um marco, né, da saída da infância, do início desse processo mais sexual da adolescência, na qual as coisas ainda estão sendo processadas, né? A pessoa entra numa fase que às vezes é tratada como adulto, às vezes é tratada como não adulto, como criança. E ela está aprendendo a lidar com esses desejos recém-inaugurados. Isso na maioria dos casos, principalmente quando não há precocidade, onde não há erotização anterior ao tempo devido, onde não houve violência sexual, porque esses fatores podem distorcer completamente o que eu estou falando. Mas digamos que alguém chega então, um menino chega na puberdade, percebe-se diante daqueles primeiros desejos, ele não está possuído por um demônio, ele não está fraco espiritualmente, ele não tem um problema inato, ele não é um pervertido necessariamente. O que ele é? Ele é um ser humano normal que chegou na puberdade. E ele está desorganizado na maioria das vezes, despreparado para lidar com aquilo. E muitas vezes não tem educação sexual em casa, só tem, às vezes, as repressões automáticas não explicadas, né? E ao se ver diante dos primeiros desejos e a atração ela é involuntária, então os seus olhos vão acabar parando naquilo que é sexual, na nudez, na internet, ou em alguma mulher ou homem com pouca roupa no Instagram, isso vai acontecer de maneira automática. Então essa atração gera a atenção naquilo, né? Então ele põe a atenção naquilo que o atrai, isso gera uma excitação que é normal, e o que acontece? Muitas vezes os garotos não sabem nem o que está acontecendo, ele ejacula sem saber. Isso eu estou falando porque é um fato. Ejacula a primeira vez, toca no pênis e percebe que aquilo gera prazer e aquilo acontece. Então ele vai passar por uma descoberta nesse sentido. Não tem jeito, isso faz parte. Aí ele vai precisar aprender a lidar com isso. Então vai ter, mesmo que seja pequena, mesmo que seja unitária, mas já haverá uma fase masturbatória nesse período de acomodação. Agora, essa fase não pode ser colocada como uma coisa a ser mantida, né? Como se fosse uma coisa completamente incólume, né? Inócua. E não é. Então, quer dizer, ele precisa de educação, ele precisa de ajuda para entender que o problema não está no seu pênis ou na sua vagina. O problema está, ou no clitóris, né? O problema está na mente. Então a Bíblia não fala sobre a autoestimulação do corpo, fala sobre a mente que quando é posta em outro com intenção impura, peca. Então o problema da masturbação é a cobiça da mente. Aí ele vai ter que lidar com o que todo mundo lida, que é onde sua mente está. O que preenche a sua imaginação, o que fertiliza o seu pensar. Então esse é o processo na adolescência. Agora as estratégias é educação, é conversa, é supervisão,
é saber o que ele está vendo, como está vendo, é que ele tenha um canal aberto para falar, que ele tenha, que ele comece a perceber como ele está usando esse comportamento, se é para aliviar, aliviar de quê, como é que ele pode aliviar de outras formas, como ele pode se concentrar em relacionamentos interpessoais mais do que em relacionamentos consigo mesmo e assim por diante, né? Então, Davi, você tem dicas de ferramentas, programas, aplicativos que são úteis para a luta contra o mal da pornografia? Sinceramente, eu só conheço aí os bloqueadores, né? Conheço pouco, mas eu sei que tem os bloqueadores aí de material adulto, tá? Davi, qual é o melhor conselho para lidar com a tentação? Tentação, gente, o melhor conselho é fazer da tentação um momento de intimidade com Deus. Um momento no qual Deus te ensina o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Porque na tentação, naquele instante, as mentiras que costumam te derrubar estão ali, tentando exatamente te derrubar. Elas estão expostas e você às vezes não percebe. Então Deus pode te mostrar, abrir os seus olhos, fazer você discernir o que é verdade e o que é mentira nesses momentos. E é esse que é o grande escape que Deus nos fornece. É o discernimento do que é verdadeiro, do que é falso, daquilo que nós não precisamos, que parece que precisamos, e como a gente pode ir para uma outra direção naquele instante decisivo. Então a tentação vai por aí, né? Eu ouvi certa vez uma frase do pastor Márcio Valadão, que é melhor confessar a tentação do que o pecado. Isso muito, muito sábio, né? É isso mesmo, concordo plenamente aí com o pastor Márcio. A pornografia é um vício, um ídolo ou os dois? A forma de tratar é diferente? Nem todo pecado é necessariamente diagnosticável como um vício. Vício é um termo mais psicológico, né? Termo mais humanista. Pecado é errar o alvo, é você desobedecer. O vício tem a ver com um componente compulsivo que começa a alterar, prejudicar a vida do sujeito que pratica determinado ato. Então ele tem mais a ver com as consequências e com a dinâmica. Então ele precisa ser repetitivo, aquela sensação de que eu não estou mais no controle, que eu não consigo parar, e aquilo começa a afetar a minha vida, na minha vida interior, psicológica, com a minha consciência, começa a afetar meu casamento, começa a afetar minhas finanças, começa a afetar meu social, e mesmo assim eu não consigo parar porque ele me enredou em um circuito vicioso, né? É diferente do primeiro pecado. Agora, o ídolo, todo vício acaba também ganhando esses contornos de idolatria. Então eu diria que são os dois, porque o ídolo, diferentemente do vício, basta ser alguma coisa que eu coloco no lugar de Deus para me manter satisfeito. E o vício provavelmente vai nessa mesma direção, né? Como trabalhar o psicológico para vencer a pornografia? Bem, eu não sei se a pergunta, se o caminho certo é dividir assim, né? Trabalhar o psicológico, trabalhar o não psicológico. Eu diria que a pornografia tem um aspecto evidentemente neurológico, um aspecto psicológico e um aspecto espiritual ou afeito às crenças do sujeito, né? Que quando eu falo espiritual, eu considero tudo isso como espiritual, por isso que eu fiz a diferença aqui, mas geralmente não costumo fazer. Então eu considero tudo isso espiritual, mas a gente chama de espiritual, para que você entenda, as coisas relacionadas às nossas crenças a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito do comportamento que praticamos. Então o componente neurológico é a plasticidade cerebral, o fato de que a pornografia consumida de maneira repetitiva vai alterando a plasticidade, os circuitos, e vai nos viciando mesmo como uma droga. Isso aí é bastante descrito na literatura mais psicológica, mais neurológica do assunto. Do ponto de vista psicológico, se estabelece com a pornografia uma relação de busca de felicidade, de alívio, de satisfação, de aplacamento da ansiedade, uma busca de apaziguamento das dores, dos traumas, porque ela fornece esse elemento da dopamina, né, do prazer.
vivido tanto no corpo quanto na própria imaginação, na mente. Então, quando a gente vai para esse mundo da imaginação, ele nos fornece um escape da realidade. Isso é um movimento psicológico e a gente precisa entender esse movimento e como ele funciona, falar sobre ele e buscar desconstruí-lo a partir das nossas próprias realidades. Por isso que é importante, por exemplo, a gente perceber que na fantasia, na ficção do pornô que eu assisto, ou mesmo que eu produzo apenas no meu campo, né, imaginativo, que eu fico ali fantasiando durante horas, durante a noite inteira, esse lugar é um grande casulo que eu entrei, né? Eu fugi da realidade, entrei nessa caverna do pornô, passei a madrugada inteira assistindo, sair completamente das prisões desse mundo mal, dolorido, contraditório, ansioso, e refugiei nesse grande casulo pornô e habitando este lugar, ali eu mando e as coisas acontecem. Ali eu tenho completo, entre aspas, controle da situação. Então, eu tenho poder, eu posso, né, ver a mulher que eu quiser, eu escolho a mulher, o homem que eu quiser. Eu posso até me encarnar na minha própria imaginação em um homem maravilhoso que eu não me vejo, né? Um homem maravilhoso fisicamente, diferente de quem eu sou fisicamente. Então eu corro para essa ficção porque lá eu tenho mais domínio, poder, controle. Eu preciso me arrepender dessa busca, porque esse lugar é um lugar de idolatria. Eu sempre cito Black Mirror, né? E o S. McAllister, eu sempre confundo o nome, que é o episódio de Black Mirror, um cara cria um mundo de videogame ideal no qual ele oprime, né, os seus companheiros de trabalho, que na verdade são melhores do que ele, né? É uma pessoa bastante anódica no trabalho, bastante passiva, insignificante, que se realiza na imaginação. Tá? E qual a compreensão sobre crianças menores de 5 anos em um ambiente sem abuso sexual ou acentuação da sexualidade e terem um comportamento masturbatório? Olha, essa questão de comportamento de autoestimulação infantil, de fato, você tem que conhecer o curso da minha esposa, a Brenna Heiker. Ela faz um curso chamado Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças, que ela discute essa questão da infância, que não daria tempo de falar tudo o que precisa, que é uma questão muito complexa, que é diferente da adolescência. Então não se aplica ipsiliteris, o que se aplica na adolescência é esse quadro infantil, né? Porque nem a palavra é masturbação, a palavra seria autoestimulação, autoexploração. Depende de uma série de fatores, né? Do que está acontecendo com uma criança de 5 anos. E também existe, em muitos casos, uma fase que isso pode acontecer, né? Até a troca, porque veja, até crianças menores, de 2 anos, 3 anos, tudo depende muito do que está acontecendo. Porque a menina pode tocar ali, pode ter a ver com a fralda que ela tirou recentemente, no caso de crianças mais novas. Pode ter a ver com violência ou não necessariamente. Pode ter a ver com um hábito que ela descobriu prazeroso, mas ela não faz aquilo com nenhuma intenção, né, segundas intenções, porque ela não tem isso. Então, eu diria que é preciso investigar melhor por qual é o contexto, e aí eu dou a dica de conhecer o material da Brenna, minha esposa, tem aí no Instagram, que vai te ajudar, eu tenho certeza absoluta. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar por hoje. Eu queria até falar um pouco sobre Sansão, acabei não falando, né? Eu estou lendo aqui Juízes capítulo 13, a história de Sansão sempre me chamou muita atenção. A história de Sansão sempre me chamou muita atenção porque ele foi um juiz de Israel prometido por um anjo, né? Ele nasceu de uma mãe que era estéril. Ele é um milagre de Deus, ele significa raio solar, né? Luz do sol, Sansão. E ele carregava então em seus ombros uma expectativa enorme de fazer muita diferença, porque Israel estava em pecado. O Juízes é muito claro em dizer que a ruína de Israel foi construída
a partir das suas práticas pecaminosas de idolatria e de imoralidade em geral. E os filisteus, eles tinham uma estratégia diferente quando eles queriam dominar um povo. Eles começavam a fazer um intercâmbio de casamentos para solapar a unidade espiritual, a pureza espiritual das gerações seguintes, porque havia essa mistura entre as culturas e os deuses. Então seriam deuses primos, né? Então Jeová, Yahvé, o Criador, seria o Deus do pai, e o fulano lá, o Baal, Astarote, seria o Deus da mãe. Imagine uma criança dessa. Então, aparentemente Deus e mais alguma outra coisa é a mesma coisa, o que é um grande problema, porque Deus não é igualável a nada e a ninguém. E aí Sansão então vem nessa geração, e ele, de maneira muito evidente, segundo o texto, apesar de tudo que se preparou sobre ele, de toda a profecia, de o próprio anjo vir anunciar e receber o holocausto dos pais, apesar da mãe guardar o nazareado, né, de não tomar nada da vinha, não se aproximar de nada impuro, desde o ventre. Diz o capítulo 14 de Juízes o seguinte, que Sansão desceu até a cidade de Tina e ali contemplou uma moça filisteia, né? A derrocada espiritual de Sansão, muito embora ele tenha sido usado por Deus em muitos episódios, ele foi numa decrescente espiritual, tudo iniciado com um olhar em direção a uma mulher filisteia, capítulo 14 de Juízes, no qual o texto diz que ele se apaixona por aquela imagem a ponto de não perceber que esta paixão era a repetição de um dos grandes erros de Israel. Os casamentos mistos, a mistura com os povos e com os seus deuses, e com a lógica pagã, a visão de mundo que não condizia com o Deus de Israel e que, na verdade, estava oprimindo o povo de Israel. Então, Sansão, que nasceu para vencer tudo isso por causa de uma imagem cativante, atraente, se lança em um relacionamento que vai dar todo errado, e ele, a partir daí, vai colecionando relacionamentos frágeis, equivocados, claramente manipulados, nos quais ele manipulava, ele usava as pessoas e era manipulado, era usado por essas mesmas pessoas. Então, o olhar de Sansão provavelmente foi o seu grande ponto fraco. O seu cabelo crescia, mas o seu olhar não cresceu. O seu olhar se manteve longe, né, da vontade de Deus, e o poder, a força que habitava nele, que era representada por esse cabelo longo, já havia deixado o seu coração, e principalmente deixado a maneira como ele olhava para as mulheres há muito tempo. Então a queda de Sansão se inicia exatamente na conquista do seu olhar. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a fascinação desse mundo, a fascinação que a ficção pornô produz, pode custar caro, pode nos colocar numa espiral descendente de imoralidade, destruir o nosso ministério, destruir a nossa família, nosso casamento. E enquanto isso acontece, a gente vai de um abismo a outro, enebriado com as nossas paixões, os nossos desejos, não escutando as pessoas que precisamos escutar e fazendo decisões cada vez mais egoístas e que coisificam os outros. Portanto, preste muita atenção nisso. Havia a história de José do Egito na Bíblia, né? Você falou sobre pornografia fantasiado na mente, parece ser mais difícil de controlar do que assistida. Qual é o conselho para esse caso? Se você está fantasiando, é uma decisão, gente, como várias outras, né? É uma decisão, você se percebe ali, você precisa orar sobre isso e decidir. E tomar lugar na mente, levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, Davi, na história de José do Egito,
na tentação que ele sofreu contra a esposa, eu gostei disso, né? Eu não sei como é o nome, é Adriano, não sei como é que é. Eu gostei disso, né? Que ele sofreu contra a esposa de Potifar e saiu vitorioso. A tentação contra a esposa, né? Qual é o melhor ensinamento que nós podemos tirar da vida de José do Egito para vencer as tentações sexuais? Veja, essa sua... Eu sei que aprendeu uma maneira de escrever, mas é bastante didático, né? A tentação não é contra a mulher de Potifar. A tentação é sempre contra a gente mesmo, né? José não foge da mulher de Potifar, José foge dele mesmo, da sua atração pelaquela mulher, da possibilidade real que ele tinha, dado o ambiente propício, eles estavam sozinhos, de acontecer alguma coisa que ele não queria que acontecesse. Então, essa é o grande ensinamento da vida de José, é o seu respeito com a sua própria fragilidade, que o faz bater em retirada e velozmente para bem longe de si, né? Muito embora geograficamente ele tenha ido para distante, ele tenha ido em direção oposta à figura da mulher de Potifar. Então é isso que a gente aprende. Como fazer para nós anestesiar a dor com a pornografia? Primeiro, identifique que dor é essa. As dores não são todas iguais. Segundo, peça a Deus que te mostre quais são as maneiras que você pode alcançar para viver o prazer nessa vida. Terceiro, entenda que não há prazer maior que conhecer a Deus na sua plenitude, não apenas orando e jejuando lendo a Bíblia, mas vivendo cada segundo, cada momento para a sua glória. Se jogue, lance de corpo e alma nisso, de cabeça, e eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada, não por causa meu conselho, mas por causa da presença de Cristo.